Oi, gente. Acho que começou a gravar. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, então. Vamos dar continuidade. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos dar continuidade, então, aos estudos da semana passada. Lembrando, então, que semana passada começamos o capítulo 9 do livro 3, né? Dinâmica demográfica e estruturas da população. Olha a minha testa brilhando, olha. É a luz na testa. E aí, dinâmicas demográficas e estrutura da população, o que hoje seria, então, a parte 2, porque na semana passada a gente fez a parte 1, né? Lembrando que na aula passada a gente falou sobre as fases, né, da transição demográfica, as características e as fases da transição demográfica. E agora a gente vai falar vou falar um pouco do envelhecimento da população e como isso acontece, como isso se configura na pirâmide etária, né? Bom, mas falando então primeiro do envelhecimento da população mundial, a gente fala que a população está envelhecendo quando há um aumento da proporção de adultos com relação a crianças. Não necessariamente as pessoas estão ficando mais velhas, mas o envelhecimento da população é caracterizado quando há um aumento da proporção de adultos com relação às crianças, seja de um país, né, se a gente está falando do envelhecimento populacional de um país, ou do mundo, se a gente está falando do envelhecimento da população mundial. A tendência é que a proporção de idosos realmente cresça, né? Porque se aumenta a proporção de adultos, esses adultos vão ficar idosos, né? Então, a tendência é que realmente a proporção de idosos também aumente. Ao aumento da idade média, né, que é caracterizado como o envelhecimento da população. A idade média, então, é quando a gente pega, vamos supor um país, né? Então a gente pega a idade de todas as pessoas do país e divide pelo número de pessoas. Né? E aí a gente vai ter um número mais alto. Por quê? E aí isso vai indicar que há um aumento, né, da população, tem uma maior quantidade de pessoas adultas do que crianças. Né? Então, há um aumento aí dessa idade média, o que nos dá, então, é um índice que nos mostra que está acontecendo o envelhecimento da população. As principais causas do envelhecimento da população são a queda da fecundidade, né? Ou seja, as mulheres tendo menos filhos ou simplesmente não tendo filhos, e o aumento na expectativa de vida. Então, as pessoas estão vivendo cada vez mais, a medicina avança cada vez mais, as pessoas estão vivendo por mais tempo, e aí a gente tem, então, o aumento dessa proporção de adultos e idosos em comparação às crianças que estão nascendo menos, tá? Os problemas disso é a diminuição da mão de obra disponível. Esqueci de colocar o tempo aqui para cronometrar, para não ficar muito tempo falando aqui, e vocês não cansarem. Vamos lá. Mas então, o problema, né, o grande problema do envelhecimento da população é o fato de que acontece a diminuição da mão de obra disponível no país, né, que a gente está aí usando como exemplo um país. Ao aumento de gastos com previdência social, né, então a gente tem menos pessoas para trabalhar, mais pessoas aposentadas e que precisam da previdência, que fazem uso da previdência, da saúde do idoso, né, porque os idosos demandam mais cuidados médicos, e a diminuição do dinamismo econômico, justamente pela diminuição da mão de obra, né, e das atividades econômicas. E o aumento da taxa de dependência. A taxa de dependência, ela se caracteriza, então, né, a taxa de dependência, também conhecida como razão de dependência, diz respeito à população que não está em idade de trabalhar a cada 100 em idade, né? Em idade produtiva. Então, assim, a cada 100 pessoas em idade produtiva, de 15 a 64 anos, que estão trabalhando, economicamente ativos, a população que não está nessa idade de trabalhar. Então, seriam as pessoas, né, os de 0 a 14 anos e com mais de 65 anos. Essas pessoas dependem economicamente dessas pessoas que estão ativas, né? Quando a gente tem uma taxa de dependência baixa, ou seja, muitas pessoas trabalhando, poucas pessoas dependendo, né, poucas crianças e idosos dependendo da economia que está sendo, né, movimentada por essa população economicamente ativa, a gente tem um período de bônus demográfico, né? Então tem muita gente trabalhando, poucas pessoas não trabalhando e não dependendo, né? Não apenas dependendo dessa população
economicamente ativa, e aí é um período, então, favorável ao crescimento e desenvolvimento econômico de um país, né? Então, a economia está ali se movimentando, muitas pessoas trabalhando e poucas pessoas dependentes. É um ótimo momento para o crescimento de um país econômico. Mas, quando a taxa de dependência aumenta, pelo aumento da proporção de idosos, que é isso que a gente observa acontecer quando tem o envelhecimento da população, né? Porque não aumenta o número de jovens, de crianças, e sim de idosos, né? Que estão aí também, fazem parte dessa taxa de dependência. Quando há um aumento, então, pela proporção de número de idosos, é uma fase complicada, né, dos países, porque muitas pessoas vão necessitar da previdência. Isso está acontecendo, isso acontece nos países desenvolvidos, né? E está começando a acontecer nos países em desenvolvimento também, né? No caso aí também o Brasil. E aí necessita de uma reforma da Previdência, uma análise, uma verificação, né, de tempo mínimo de trabalho, idade mínima, porque a população está ficando cada vez mais, né, está vivendo cada vez mais. E aí é necessário, então, repensar isso. Claro, que de uma forma justa, de uma forma que leve em consideração as peculiaridades e as particularidades do nosso país, né? Como, né, não sei se isso está sendo realmente feito quando foi aprovada aí a reforma da Previdência recentemente no nosso país, né? Bom, quando a gente fala então da questão etária, isso fica visível, né, por meio de pirâmides etárias. Então a gente faz, né, como que é a organização dessas pirâmides etárias? Então nós temos a base da pirâmide, na verdade aqui, né, o que a gente pode observar? São dois gráficos, né, uma pirâmide, mas na verdade são dois gráficos de barra, né? De um lado nós temos um gráfico de barras horizontal, né, que diz respeito à população de homens, e do outro o homens aqui, e do outro lado de mulheres, certo? E aí a gente tem a faixa etária, né, de 0 a 4 anos, cada barra representa uma faixa etária de 0 a 4, 5 a 9, lá, até mais de 80. E aqui a gente tem o número de pessoas, né, dentro dessa faixa etária, homens ou mulheres. Então, nessa pirâmide aqui, por exemplo, né, a gente tem 1,3, mais ou menos, né? 1,3 milhões de crianças, né, meninos de 0 a 4 anos de idade nesse país. Enquanto que, mais ou menos isso também, 1,7, eu falei 1,3 aqui, não, 1,7 mais ou menos, né? 1,7 mais ou menos, também 1,8, 1,7 milhões de crianças nessa faixa etária de 0 a 4 anos. Perceba que a base da pirâmide representa a população jovem de um país, né? Que vai até aqui, ó, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 15. A partir daqui do corpo, né, da pirâmide, esse meio aí que da pirâmide, representa a população adulta, né? Jovens adultos, e o topo da pirâmide representa a população idosa, né? Então a gente tem aqui, ó, mais de 65 anos, né? 65 a 69, 79, até mais de 80, representa o topo da pirâmide. E quando a gente organiza esse gráfico dessa forma, a gente consegue visualizar muitas informações sobre a população de um país, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos essa é a pirâmide etária de Moçambique, um país da África, em 1998. A gente pode concluir que esse país tem uma taxa de natalidade bem elevada, né? Nasce bastante, só que a expectativa de vida não é tão elevada e a taxa de mortalidade provavelmente também é alta. Como que eu sei disso? Porque a pirâmide ela vai se estreitando até chegar no topo. Isso quer dizer que muitas das crianças que nascem não conseguem chegar na idade adulta, muito menos na terceira idade aqui, né, ficar idosos. Isso quer dizer que elas morrem antes, isso quer dizer que a expectativa de vida é baixa e a taxa de mortalidade é elevada. Não porque as pessoas estão idosas e chegam no seu fim da vida naturalmente, né? Outros fatores provavelmente fazem com que essa taxa de mortalidade seja alta e a expectativa de vida seja baixa, né? Essa pirâmide é uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos. Nós temos base larga, né? Então taxa de natalidade elevada e topo estreito. A expectativa de vida é baixa, né? Taxa de mortalidade é relativamente alta.
Mas ainda assim, a taxa de mortalidade menor que a de natalidade, né? E aí a gente tem a população crescendo e não diminuindo. Diferente da taxa da pirâmide etária, que na verdade nem parece uma pirâmide, né? Parece aí, sei lá, um bujão de gás, né? Mas a gente continua chamando de pirâmide dos países desenvolvidos, né? Esses países que já realizaram a transição demográfica, né? Começaram já, na verdade, a tomar medidas para aumentar a fecundidade. Porque, lembra, vou voltar lá na transição demográfica. O que a gente tem? A primeira fase da pré-transição, taxa de natalidade e mortalidade elevadas. Na segunda fase, a gente tem a continuidade da elevada taxa de natalidade com uma grande queda na taxa de mortalidade, né? Então, passam a morrer menos, mas ainda assim a natalidade muito elevada. Temos o crescimento vegetativo, o boom demográfico aqui, né? É o crescimento demográfico acentuado. Na terceira fase, caem as taxas de natalidade, a taxa de natalidade, né? Ainda assim, a mortalidade continua ainda menor. E na quarta fase, estabiliza baixas taxas de natalidade e mortalidade. E com isso, o que a gente tem? Essa pirâmide, mais ou menos assim, né? A gente tem, então, uma base estreita, né, por conta da queda da taxa de natalidade e fecundidade, né, que é o número de filhos por mulher. Essa queda, então, a gente tem essa queda, essa diminuição, né, nessas taxas, consequentemente, a base da pirâmide ela é mais estreita, enquanto que o corpo é mais largo, né, a gente vê aí o aumento da expectativa de vida dessas pessoas adultas com boas condições de acesso à saúde, né, alimentação. Então a gente tem esse corpo mais estreito e o topo também é mais largo, né? Quase aqui da largura da base. Isso quer dizer que a expectativa de vida ela é bem elevada, né? Claro que o topo vai sempre acabar sendo menor porque as pessoas, né, na terceira idade, naturalmente, a vida um dia acaba para todos, né? Mas aí a gente vê então que esse topo ele é mais largo se comparado com os países subdesenvolvidos, né? Que poucas pessoas conseguem chegar a essa terceira idade, né? A ser idosos. Ao contrário, então, acontece nos países desenvolvidos. E aí, como eu falei anteriormente, né? Esses países desenvolvidos já estão começando a tomar medidas para aumentar a fecundidade. Por quê? A população está diminuindo, né? Se a gente tem muitas pessoas que naturalmente vão morrer, mas não estão nascendo jovens aqui, a taxa de fecundidade é muito baixa, as mulheres não estão tendo filhos ou estão tendo poucos filhos, a população não está sendo reposta. A população tende a diminuir, né? E aí, por questões principalmente econômicas, né, os países se veem numa situação de, e aí, o que a gente faz? Não tem mais mão de obra, né? Não tem mais, a população está começando a envelhecer e diminuir, não tem jovens. E medidas para aumentar a fecundidade em países europeus e países como o Japão, por exemplo, né, países desenvolvidos que estão enfrentando esse desafio, essas medidas são tomadas assim pelo governo mesmo, né? Pagamento de bônus, por exemplo. Então, se uma família, uma mulher escolhe, né, faz a escolha então de ter um filho, ela recebe um bônus do governo. Melhores condições para as mulheres engravidarem, né? Então mais benefícios, licença maternidade mais longa, licença maternidade, paternidade, né? Então, uma medida governamental, inclusive, medidas governamentais para incentivar que as pessoas tenham filhos, né? Porque isso se torna necessário para a continuidade, para a saúde, inclusive econômica, principalmente econômica, eles pensam, né? Do país. Conseguir fazer com que os cidadãos desses países voltem a ver com bons olhos o projeto de ter filhos seria uma das melhores saídas para o problema do envelhecimento da população, né? Então teria que haver essa mudança de visão, porque a sociedade urbana industrial atual, moderna, né, diante daquilo que a gente já discutiu na aula anterior, não vê com bons olhos mais ter filhos, vê como algo difícil, custoso, enfim, e optam por não ter, né? Então, voltar a ver com bons olhos, né, ter filhos, seria então uma saída para o envelhecimento da população, que é uma questão que afeta a economia do país. Agora, se a gente também não quer aumentar a população mundial, se a gente quer, né, aí a gente, enfim, várias possibilidades, né? Eu estou pensando aqui, na verdade, não nem pensando, eu estou apresentando a situação às vistas do governo com uma preocupação econômica.
né? Mas a gente pode ter diversos outros olhares para essa questão, e isso pode não ser tão ruim assim, né? Bom, mas nem sempre na história da humanidade, né, a gente teve esses problemas. Esse problema não, essa questão aí, né, do envelhecimento da população. Na verdade, a preocupação do passado era justamente com um grande aumento da população, porque a população estava crescendo cada vez mais. Na verdade, continua crescendo, né? Os países subdesenvolvidos e emergentes, principalmente, continuam com o aumento da população, o que impacta, então, no crescimento da população mundial, né? Mas alguns países já estão, então, né, passando por essas outras questões que discutimos anteriormente. Só que, então, as teorias da população, elas surgem justamente quando a humanidade começa a perceber que a população estava crescendo muito, né? Essas preocupações, então, com a superpopulação, né, que começa a surgir, de modo que essa preocupação partia do princípio de que a população era maior que as condições socioespaciais necessárias para uma vida digna. Ou seja, mais pessoas do que a capacidade do planeta de atingir, de suprir as necessidades dessas pessoas, de oferecer alimento, né? E aí surgem diferentes visões sobre a dinâmica demográfica, né? Algumas teorias que a gente vai falar delas aqui, essas teorias da população, que passam por diferentes visões de mundo, né? O malthusianismo, o neomalthusianismo e a visão reformista. Começando aí pela teoria malthusiana, né, ou malthusianismo, como o próprio nome já diz, é uma teoria criada por Thomas Malthus, né, no século XIX, que via então observava o crescimento da população versus a produção de alimento, a produção e disponibilidade de alimento. Né? Ele pensava, a população está crescendo, né? Numa progressão aritmética, numa progressão geométrica. Enquanto que a produção de alimento está crescendo numa progressão aritmética. Ou seja, a população está crescendo mais de uma maneira diferente, numa velocidade maior do que a produção de alimento. Isso vai gerar crise de fome, isso vai gerar guerras, né, por territórios agricultáveis, tendo como resultado, então, muitas mortes. Mas para Malthus, tudo bem, porque a população ia crescer muito, não ia ter alimento para todo mundo, isso ia gerar guerras, as guerras iam diminuir a população mundial e aí traria um reequilíbrio para essa proporção, população, alimento disponível, né? Um grande problema, na verdade, essa teoria já foi refutada, né, caiu por terra, e várias críticas são feitas a ela, uma vez que alguns problemas, né, dessa teoria é que lá no século XIX, Malthus não considerou a ampliação do cultivo de novas terras, né, como nas Américas, na África, na Ásia. Ele pensava ali, principalmente na questão, na realidade europeia. Então, ele desconsiderou essa ampliação de novas terras para cultivo, e desconsiderou também o desenvolvimento industrial e tecnológico, né, que fez aumentar a produtividade de alimento. Na verdade, a gente sabe que hoje esse aumento da produtividade é principalmente para produzir combustível, né, insumos industriais e não necessariamente para se alimentar, né? Mas teoricamente nós temos terras para produzir alimento para o mundo todo, né? E temos a tecnologia também para produzir isso dentro da necessidade da população. O problema da fome que a gente enfrenta hoje é outro. O problema da fome é a falta de distribuição, né? A comercialização, o fato do alimento ter se tornado mercadoria e quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem dinheiro não consegue se alimentar, né? Então é muito mais uma questão econômica e de distribuição, de desigualdade social e distribuição do alimento do que a falta de alimento em si, porque a gente está aí alimentando o gado loucamente, né? Enquanto que tem pessoas que não têm o que comer. Temos aí os neomalthusianos, né? Então eles retomam a ideia de Malthus lá do século XIX, são retomadas, né? Porém com novos termos. Então ele fala do subdesenvolvimento econômico, né? Então o fato de alguns países serem economicamente subdesenvolvidos, isso leva a altas taxas de crescimento populacional, né? Então, por não ter dinheiro, as pessoas, então, a população cresce muito, né? A taxa de fecundidade é elevada. E uma população numerosa dificulta o desenvolvimento do país, aumenta gastos, né? Então tem muita gente, não dá o governo ali, o país, né, não dá conta então de suprir a necessidade
dessa grande quantidade de pessoas. E os neomalthusianos, então, eles trazem como solução dessa questão o controle de natalidade. Então, não deixa mais as pessoas terem filhos. Se o problema do subdesenvolvimento são as altas taxas do crescimento populacional, esteriliza todo mundo. Não deixa ninguém ter filho. E aí as pessoas, como se fossem animais, assim, né? Poxa, né? Esteriliza, como que fala? Castra, né? O animal, porque não, tá procriando muito, tem muito gato, muito cachorro se procriando, vamos castrar para isso não acontecer. Eles defendem, né, os neomalthusianos, uma esterilização em massa, a distribuição de anticoncepcionais, uma educação, né, aí a esterilização em massa já seria uma atitude mais radical, mas isso passa também pela distribuição de anticoncepcionais, pela educação voltada ao projeto, ao planejamento familiar, aprovação do aborto, né, na verdade aí a defesa dos direitos humanos, na verdade, na defesa dos direitos humanos, não, né? Tirando um pouco, ignorando um pouco os direitos humanos, né? Principalmente nessa medida de esterilização de massa. Você tira a liberdade de escolha da pessoa, né? De ter filhos ou não, de quantos filhos ter. Talvez a educação, né? Voltada ao planejamento familiar, a educação sexual, que é fundamental, né? Para essa conscientização do planejamento da gravidez e da compreensão né, da questão da própria sexualidade da gestação, né? Isso é fundamental, isso é algo que falta no Brasil, no mundo. Só que a gente tem, então, essas questões, né, que algumas medidas defendidas pelos malthusianos ferem a liberdade e os direitos humanos. Os problemas aí dessa teoria, principalmente no que diz respeito à origem do subdesenvolvimento, né? Quando ele fala que os países são subdesenvolvidos por conta de ter muitas pessoas, por serem muito populosos, ele ignora essa teoria, ignora a divisão internacional do trabalho, né? Então, ignora o fato de essa diferença econômica ter raízes, sim, no processo de colonização, ter raízes, né, aí na divisão internacional do trabalho. Ignora também o desenvolvimento da tecnologia, a educação e a qualificação da mão de obra, né, a concentração de renda, que são outros problemas que têm muita influência no que diz respeito, né, ao subdesenvolvimento econômico. E não simplesmente não se traduz, não se limita à elevada taxa de crescimento populacional, né? Vai muito além disso, com raízes históricas, essas diferenças econômicas. Temos a teoria dos ecomalthusianos, né, o ecomalthusianismo, que surge a partir da década de 70, com o aumento da população e a degradação ambiental como consequência. Então, eles veem ali, né, que tem um aumento da população, isso vai aumentar a degradação ambiental, porque mais pessoas necessitam de mais recursos naturais e produzem mais poluentes. O grande problema dessa análise, né, é que a gente deixa de observar a forma de consumo e produção de resíduo de cada sociedade, de cada país, das pessoas, né? Então, não é porque tem mais pessoas que elas vão causar mais impactos, e sim o modo de vida dessas pessoas que vão causar mais ou menos impactos. Né? Então, quando a gente vê que o consumismo dos países centrais, né, dos países desenvolvidos, dos países ricos, é igual a 20% da população, né? Então, na verdade, os países centrais dizem respeito a 20% da população, a maior parte da população não está nesses países ricos, só que esses países ricos, que diz respeito a 20% da população, são responsáveis por mais de 70% da poluição e 80% do consumo de energia. Ou seja, né, os recursos naturais estão sendo explorados, a energia, né, os recursos naturais, o consumo, o descarte de produtos está sendo produzido muito mais por esses 20% da população do que o restante dos 80% da população, que são responsáveis por 30% da poluição, 20% do consumo de energia, né? Então, diz muito respeito não à quantidade de pessoas, né? Então, por exemplo, a Índia, com 1,3 bilhão de habitantes, né, tem um impacto ambiental, claro que depende do ponto de vista, mas de modo geral, no sentido do modo de vida, consumo da população, menor do que os Estados Unidos, por exemplo, que tem 300 milhões de habitantes.
né? E é o país que mais consome energia do mundo, que é o país que mais necessita de matéria-prima do mundo, certo? Então, tem esse problema aí que tem que ser observado. Temos os reformistas, né? Então, essas pessoas, né, a teoria dos reformistas, tá ligada a correntes políticas sociodemocratas e socialistas, né? Reformista ou estruturalista. Então, eles dizem que, na verdade, esse problema ele é estrutural e ele diz respeito à condição econômica, ao modelo econômico que a gente vive, né? Então, são linhas ligadas aí, né, a teorias socialistas, principalmente. Ele diz, então, que o crescimento populacional como uma consequência do subdesenvolvimento econômico, né? Ao contrário ali do que os neomalthusianos... Eita, uma porta bateu. Do que os neomalthusianos defendem. Então, eles dizem que o crescimento populacional é uma consequência do subdesenvolvimento econômico. Uma vez que os países são economicamente subdesenvolvidos, pode acontecer o crescimento populacional, né? E aí eles apostam na melhora da qualidade de vida da população como uma forma de diminuir esse crescimento populacional, né? As taxas de natalidade diminuem com o aumento da alfabetização, da entrada da mulher no mercado de trabalho, entre outros fatores, né, que ao melhorar então a qualidade de vida dessa população, consequentemente a diminuição, né, do aumento da população, do crescimento populacional. E eles fazem uma crítica, né, muito intensa à concentração de renda, a desigualdade social, que é característica do sistema capitalista, né? Então, a gente tem uma grande concentração de renda, esse é o intuito do capitalismo, acumular capital, né, por meio do lucro. Então, eles fazem uma grande crítica a isso e ao baixo nível de investimentos estatais em saúde e educação nos países pobres. Então, que seria necessário um grande investimento estatal em saúde e em educação por parte estatal, né? Então, por parte do governo, para a transformação, a melhora na qualidade de vida das pessoas e uma consequente, então, diminuição da população, do crescimento populacional, tá? Gente, por hoje é isso. Consegui manter um vídeo aí menorzinho, eu acho. O que vocês precisarem, estou à disposição, tá? A gente vai se falando então. Qualquer dúvida, manda lá uns WhatsApps. E é nóis, então. Até semana que vem. Tchau, tchau.